Fala, galera! Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso AureaCast. Eu e Ana. E a gente está com uma convidada super especial. Nosso tema de hoje é a importância da saúde física e mental para a sua aprovação. Eu vou deixar ela se apresentar, ela falar quem ela é. É uma pessoa muito especial. Passou por todo esse percurso, né, de aprovação da saúde física, mental. E aí, eu vou contar para... Aliás, vou deixar ela contar um pouquinho quem ela é. Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Gisele, me formei em medicina aqui na Unifipmoc, em Montes Claros. Atualmente trabalho na medicina, terminei uma pós-graduação em psiquiatria também. Atualmente resido aqui em Montes Claros. E aí fui convidada pelas meninas hoje para esse bate-papo aqui. Vamos ver o que elas estão aprontando para mim. Conta pra gente, quando que você passou? Foi no ano de 2015. Iniciei foi 2015 e 2020. Formei na pandemia. Nossa. Fui a turma adiantada da pandemia, inclusive. E quando que você foi aluna de Alisson, de Hamilton, no cursinho? Fui no ano de 2014. Fiz cursinho durante um ano. Foi quando você passou? Né? Foi o ano que eu passei. E aí tive aula com Hamilton, com Alisson. Roubava aulas de cursos que não eram os meus, porque eu sou muito ouvinte, né? Então eu aprendo muito ouvindo, gostava muito de ver aula. E aí eu tinha um curso, porque tem alguns cursos preparatórios que são diferentes, né? Tem o do Enem, não sei se hoje ainda é assim, tem o específico do Enem, específico para tal vestibular. Eu ia em todas as aulas, então eu via a mesma aula 2, 3 vezes, sempre estava lá. E aí fiz isso nas aulas aí de Hamilton, de Alisson, e deu certo, né? Então, vamos voltar lá na Gisele pré-vestibulando. Assim, conta pra gente como é que era sua rotina, como é que era, as estratégias que você usou para passar, como é que era naquela época? Uhum. Assim, a rotina de pré-vestibulando é complicada, né? Assim, a gente também no período pré-vestibular não tem uma maturidade muito grande para entender, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, isso aqui talvez não seja tão interessante a longo prazo. E eu tinha ali meus 17 anos, foi mais ou menos assim para mim também, né? Eu estudava muito, eu nunca fui uma pessoa assim muito, muito baladeira, não gostava muito de sair. E no cursinho isso se intensificou ainda mais, né? Era assim, rotina bem exaustiva, aula de domingo a domingo, literalmente. Tendo terremoto em Montes Claros, a gente lá na aula, literalmente. Longe da família, né? Que eu não sou daqui, eu sou do interior da Bahia. Então, eu vim para cá fazer cursinho pré-vestibular, morar sozinha aos 17 anos. Não tem, assim, aquela maturidade de saber, de entender realmente o que fazer e o que não fazer. Foi uma rotina bem exaustiva. Não é à toa que fiquei bem ansiosa durante o período pré-vestibular. Não foi um período que durou tanto tempo, mas foi, assim, muito intenso. Conta pra gente como é que você organizava os horários na época do cursinho. Como eu via muita aula, eu ficava o dia todo praticamente no cursinho, né? A maioria eu tinha mais dificuldade em exatas. Então, eu assistia mais vezes as aulas ali de física, química, matemática. E redação, porque eu gostava de redação, era meu carro-chefe, então eu queria me garantir muito. Então, eu via aula quase o dia todo, essas aulas que eu era mais deficitária. E dividia o restante do tempo em estudo eu morava num pensionato na época, então eu dividia o restante do tempo em estudo direcionado, né? Fazer questão, que é sempre muito importante. Dividia as matérias que eu tinha mais afinidade para estudar no começo, que eu estava menos cansada, e aí deixar as matérias que eu gostava para o final, né? Biologia, redação. Eu montei mais ou menos essa estratégia, assim, mas tudo vindo da minha cabeça mesmo. Não tive muita orientação sobre. E assim, quando você falou que teve um período que você, apesar da imaturidade, você também ficava muito ansiosa, porque a rotina do pré-vestibulando, ela é muito intensa. Então, assim, tem a cobrança dos pais, acho que a Ana vê isso muito no consultório, quando ela tá atendendo lá os pacientes dela, então tem todo esse processo. Como é que você fez para lidar com a ansiedade naquela época? Não fiz. Não é à toa que... Mulher! Não fiz. Não era assim... Infelizmente, não era uma coisa muito falada, né? O pós-pandemia trouxe um pouquinho
desmistificação, tá havendo uma quebra de tabu começando, né, sobre saúde mental, mas isso 10 anos atrás, 11 anos atrás, que foi quando eu fiz cursinho, não era uma coisa falada, eu acho que eu nem sabia que ansiedade se chamava ansiedade, se brincar, né, tinha, assim, minha família não me cobrava muito, porque eles sabiam que eu realmente estava ali, estava estudando, estava fazendo o que eu podia, então eu não tive essa cobrança por parte da minha família, era uma coisa muito tranquila. O que acontecia mais era a autocobrança. Eu sempre me cobrei bastante. E, assim, sempre fui muito organizada, muito metódica, e isso acaba que aumenta também um pouco a ansiedade, porque se sai uma coisinha fora do previsto, se você erra uma questão que você não previa errar, já gera uma ansiedade, assim, maior. Então, assim, eu não entendia muito bem aquilo que estava acontecendo, mas fui levando aos poucos fui me conhecendo um pouco mais também, né, entendendo o que estava acontecendo, tentando tirar um tempinho ali para mim, para fazer algumas coisas. Eu cometi um erro muito grande nesse período, que hoje, olhando para essa Gisele de 10 anos atrás, que eu consigo reconhecer, que foi justamente essa questão de ser muito 80, né, não tive um meio termo. Durante o pré-vestibular, eu, por exemplo, parei de fazer academia, porque eu achava que era um tempo que eu não podia utilizar, e hoje vejo que foi um erro enorme. Não tirava tempo, para mim, tempo de qualidade, né, de fazer alguma coisa, não saía para nada, não. Enfim, era basicamente só estudo mesmo. Ali, enquanto eu não estava nas imediações do cursinho, eu estava na salinha de estudos do pensionato. E hoje eu vejo que não dá para fazer isso, porque isso não se sustenta a longo prazo, né? Ou gera sequelas. Eu tô vendo, assim, seu relato, eu vejo que tem algumas coisas que continuam até hoje, e algumas coisas que mudaram, né? Então, 10 anos aí, de lá pra cá. Ainda bem que a ansiedade, hoje a gente fala muito sobre ela, hoje, né? Tem É até... o mal do século, né? A gente estava até falando mais cedo, né? Assim, se fala até demais, podia falar um pouco menos, porque convence as pessoas até de um diagnóstico ali, que às vezes é uma ansiedade que faz parte da vida, mas... E outra coisa também que eu vi você falando e que eu vejo que continua e que é um perigo, é quando a gente abre mão das outras coisas, achando que quando você está estudando para algo, seja concurso também, isso é muito presente, mas seja para o cursinho, a gente acha que a gente tem que abrir mão de tudo para se dedicar só a isso. E é um perigo, porque parece que sua vida fica em torno daquilo, gera uma pressão muito maior. E se você demora para passar, cara, parece que você desperdiçou tempo, cria uma pressão ainda maior para você passar logo, para você sair daquele martírio. E assim, não que a época do cursinho ou a época de estudo tenha que ser, que divertida. Mas pode ser um pouco mais leve se você conseguir equilibrar ali uma atividade física, um hobby, atividade de lazer, momentos com a família, com amigos, que eu acho que faz toda a diferença. E é interessante como que de 10 anos para cá a coisa continua igual. Uma pena. Sim. Que as E como pessoas... é que foi esse processo, assim, dentro da faculdade, assim? Porque também a faculdade de medicina tem uma cobrança muito grande de estudo. Então, assim, tem muita gente se preparando para o vestibular, sonha em fazer medicina, mas é pior, né? Quando você passa e você vai estudar, a cobrança de você estar ali, de você ter tempo para se cuidar também, acaba. Você já não tinha tempo, aí você se cobrava mais, você ficou mais ansiosa. Como é que foi esse processo dentro da faculdade? Uhum. Dentro da faculdade tem esse diferencial que, assim, as pessoas que estão ali, todas elas passaram por um momento de vestibular, pré-vestibular ou não. E ali já estão as pessoas que sabem estudar um pouquinho mais, né? Porque se elas conseguiram passar no vestibular de medicina ou qualquer outras áreas, falando aqui na minha perspectiva, elas já têm essa manha de estudar. Então, você sabe que você está ali com pessoas que estão aptas àquilo, né? Então, assim, se manter dentro do curso foi difícil, porque foi aquela coisa de eu tenho mais 6 anos aqui para frente que eu vou ter que estudar e são X matérias e agora eu estou sendo avaliada semanalmente, mensalmente com provas e assim, é muita coisa, é muito conteúdo. Você já entra, assim, na faculdade de medicina com aquele pensamento do eu preciso absorver tudo, porque daqui 6 anos eu vou estar por mim mesma, né? Vai ter o Mais carimbo, pressão. ele é muito pesado, Mais sabe? pressão ainda, Mais né? pressão. O carimbo é muito pesado, é uma responsabilidade muito grande, levando em consideração esse curso, né? E assim,
foi difícil conseguir fazer maneirar um pouco e perceber que eu precisava desacelerar, porque senão eu não ia conseguir dar conta dos 6 anos, né? Tive 1 ano de cursinho, aí foi primeiro ano da faculdade, extremamente ansiosa, mais ou menos do mesmo jeito que foi no período do cursinho pré-vestibular. E aí, a partir do ano seguinte, eu fui começando a perceber, opa, preciso, né, voltar a fazer algo por mim que não seja só estudar. Você sentia um quê de competição? Porque Demais. tanto no cursinho, eu acho que, né, vindo pessoas que passaram na faculdade através do cursinho, o cursinho acaba, falando de modo geral, né, que eu acho que o Áurea tenta fazer algo diferente, mas é um ambiente de muita competição e gera cobrança, Que, gera... querendo ou não, quem tá ali dentro é seu concorrente, né? Porque todo mundo quer aquela vaga que Todo você mundo quer. aquela vaga. Mas ao mesmo tempo, fica como se você tivesse, tipo, que roubar a vaga do outro, alguém vai roubar a sua vaga. E aí, acaba que quando você entra na faculdade, eu fico vendo até em atendimento, que continua, mesmo que... Cara, você já tem sua vaga. Tipo assim, não que fossem roubar sua vaga lá, tem muitos cursos de medicina no país e tudo mais, mas mesmo dentro fica parecendo que eu tenho que ser melhor que fulano, melhor que ciclano, ou eu não vou passar em tal residência, eu tenho que ter o currículo melhor, eu tenho que trabalhar em lugar melhor. Conta pra gente também se você também vivenciou isso. Uhum, sim, existe e muito. Num geral, a classe médica é bem desunida. E eu acho que isso... Deixa eu falar, né? Amiga! Deixa eu te falar um negócio. Só te falar dos psicólogos. acontece. Isso em todas as áreas. De contar da Classe minha... médica é uma das mais unidas. Se tá ruim pra você... Pois é muito desunida. Eu acho que a gente vem sendo moldado para isso, vem aprendendo isso desde a faculdade, de maneira até meio que inconsciente, porque a gente tá ali, tem esse clima de competição. Todo mundo, qual que será que foi a nota do meu coleguinha ali, né? Prova prática, todo mundo tá vendo o outro fazer a prova e ver quem tá mais instável ali, vou ficar de olho. Então, assim, esse clima de competitividade, ele acontece durante toda a faculdade, porque eu acho assim, eu não sei se é no pensamento depois eu vou ter uma residência, eu preciso ter um currículo melhor. Não sei, não acho que seja nesse pensamento, porque até depois pra frente, continua. Então, é um ambiente com muita competitividade. E isso é zero saudável, né? Estar ali já com pessoas que estão no seu convívio, literalmente, o dia inteiro, de domingo a domingo, pode-se dizer. Então, assim... complexo. Desencadeia todas as outras questões que a gente tá falando aqui, né? De ansiedade, de cobrança, pode gerar uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, choro. Quando você percebe que um colega tirou nota a mais que você, ou você percebe que você tirou menos, uma sensação ali de inferioridade, uma coisa assim, quando na verdade é só uma prova. Quando você falou da sua época lá de pré-vestibulando, você não praticava exercício. Não pratiquei exercício. Antes eu praticava, inclusive, sempre amei. Nenhum tipo de atividade física. Nada. E na faculdade? Nada. Na faculdade eu voltei. Voltei a fazer musculação, fazia caminhada, que era o que eu fazia antes também, né? Mas durante o cursinho foi zero, completamente. E você sente que isso realmente atrapalhou na sua rotina? Com certeza. De estudos, assim, você consegue ver a diferença da Gisele vestibulando, apesar da maturidade universitária, você vê o tanto que isso foi prejudicial pra você, né? E assim, você dentro do seu consultório hoje, como psiquiatra, qual que você acha? Qual que é a importância, assim, que você fala com seus pacientes em relação à atividade física? Chega lá as pessoas reclamando de uma rotina estressante. Não só jovens, né? Eu falo assim, não só pessoas que estão tentando ir um pré-vestibular, mas qualquer pessoa, de qualquer idade. É uma das coisas que eu não abro mão de falar sobre com os meus pacientes. Eu sempre costumo dizer que o tratamento, num geral, para ser bem sucedido, né, o tratamento psiquiátrico, ele tem pelo menos aí 4 vertentes, que seriam a medicação, a terapia, a atividade física e uma boa higiene do sono. Que a gente já tem todos os profissionais. Já tem tudo. Dá para resolver tudo, né? Mas dá para fazer o combo. Já dá para fazer fechar o pacote. Já vale isso aí. Mas realmente uma coisa que eu bato muito na tecla, porque um sem o outro acaba... vou colocar a responsabilidade toda para cima da medicação. Eu sei que não vai dar certo esse tratamento. Se o paciente toma a medicação, ele pode tomar regularmente, mas se for um paciente que precisa de uma terapia, ele não faz nenhum tipo de atividade física, sedentário, dorme mal, assiste TV até sei lá que horas esperando dormir. Então, assim, são coisas que realmente hoje eu enxergo o quanto fazem diferença. E isso não só para os pacientes que estão ali no consultório, por exemplo, para essa questão do pré-vestibular,
cientificamente comprovado que você consolida melhor os seus estudos se você tem aquele período ali que você está descansando a mente e cansando o corpo, digamos assim, tal qual o momento que você está dormindo e está consolidando, né? Então, assim, era uma coisa que eu não entendia na época. E eu já tive, né, vários alunos, tanto de todas as idades, alunos e alunas, que eles diminuíram a medicação a longo prazo, assim, com inserir na prática de atividade física regular. Isso realmente tem uma coisa que comprova, né? Sim, tem embasamento científico. Que ela começava ali com uma medicação bem alta, fazia ali exercício, ia gostando, tomando gosto, então isso realmente tem uma coisa que é associada à outra certinha e tem Com certeza, cientificamente comprovado. O que a gente busca nas medicações é liberação de serotonina, de noradrenalina e etc. A gente consegue com a atividade física também. Então, se a gente está pegando um pouquinho ali da atividade física, um pouquinho do momento do hobby, um pouquinho da terapia e vai juntando, a gente desconta isso na miligramagem da medicação, por assim dizer. Então, é muito comprovado que acontece. Eu canso de falar também para os meus pacientes, né? Eu acho que eu concordo com você que realmente é sempre um trabalho em conjunto. Atividade física é muito indispensável, assim, para inúmeras outras coisas também, né? Mas falando da saúde. Não é nem questão, assim, de ter um corpo bonito, de você estar ali esbelto e estar com aquela coisa padrão. Mas eu falo que estética, né? é muito além da estética, é você se sentir bem com você mesmo, é você conseguir olhar no espelho, é autoestima. Não. Então, quando você pratica um exercício físico, pratica uma atividade física, você seja o que for, pode ser uma musculação, ou uma corrida, ou uma caminhada, você se enxerga de outra forma. E isso, acredito assim, quando, né, nos jovens pré-vestibulandos, eles têm essa cobrança muito de estar ali na modinha junto com os outros colegas, de estar buscando um corpo padrão. Então, quando você tá inserido na atividade, você faz alguma coisa para melhorar você melhora até seu relacionamento com as outras pessoas, né? Tem um problema de socialização, eu acho que a Ana também deve receber muitos jovens lá no CC, atende bastante. Problema de socializar mesmo, de chegar e não conseguir conversar com alguém. Então, quando você tá na academia, você vê de gente não de se tudo. Sentir pertencente, né? A lugar nenhum. A lugar nenhum. Tipo, você não se encontra em lugar nenhum. E na hora que você está chega na academia, chega uma pessoa, conversa com você, eu posso revezar esse aparelho, eu posso isso. Então, ali já é uma maneira de você, de quebrar ali um pouco aquela, né, timidez que a pessoa tem. Então, eu acho que o exercício físico, ele salva vidas independente de que situação de vida que você estiver. Sim, eu sou testemunha da atividade física. Eu acho que todo mundo tem que ter uma atividade física. E para além até de se sentir bem, de se achar bonito, eu acho que a gente tem que fazer exercício físico pra gente conseguir fazer nossas atividades normais quando a gente for idoso, pra gente ter músculo, se a gente internar, pra gente ir no banheiro sem precisar de ajuda quando a gente tiver 70, 80 anos. Eu acho que a atividade física é pra isso. E entre os benefícios, também tem a questão da socialização, que na verdade, aí, né, sai um pouco da musculação, que talvez você não concorde comigo, mas eu acho que eu sou a favor de qualquer atividade física. Eu odeio musculação. Tudo bem, tem muita gente que não gosta. Vamos buscar uma dança? Vamos buscar um esporte? Adoro também. Eu também gosto. Porque a dança e o esporte entram ali, principalmente na terapia, né? Que a gente tá lá, eu tô lá obrigando as pessoas a começarem. Tem esse fator da socialização que ajuda muito. Então, você se exercita, você sua, você libera hormônios de prazer, que melhoram o sono, que melhora a alimentação, que melhora a disposição. Você faz amizades, você nem sente que você se exercitou por 1 hora, 2 horas. E é até interessante o quanto que nós mulheres que temos tanta dificuldade para fazer exercício físico, né? Parece que a gente aprende que exercício físico é só para ficar bonita. Os homens jogam uma pelada no final de semana, numa tranquilidade. Eu acho que a gente precisa aprender também a liberar uns hormônios de estresse, assim, fazendo a dança, fazer esporte por hobby fazer um mesmo, esporte. Né? Isso é ruim. Se libertar, deixar de ser ruim. Mas eu não sei dançar. Dance feio. Você não precisa dançar bonito na primeira aula. Sim. Tudo bem. Eu não sou... Quando você falou assim, você gosta da musculação, é porque eu trabalho mais nessa área. Mas eu sou a favor da pessoa se encontrar, né? Ela encontrar algo que vai dar muito prazer. Eu acredito também que você deve falar muito isso, né? Porque deve chegar a gente e falar assim, doutora... Eu não gosto de academia. Não gosto de academia, mas as pessoas têm muito isso, de uma visão de que só isso, é só atividade academia. física é só isso, né? Fala, não seja por isso. A atividade física vai muito além A musculação é a melhor, isso. mas... A musculação, ela engloba, assim, muitas coisas. Mas você pode se encontrar em qualquer atividade física que você fazer. Você pode se encontrar numa corrida, numa luta, numa dança. O importante é você não ficar parado e fazer algo por você, né? E pra você.
Exatamente, eu acho que o importante é você ter algo ali que você se movimenta, que você libera esses hormônios e que você faça a sua parte ali. A gente nasceu para se movimentar, a gente não nasceu para trabalhar 8 horas por dia sentado. Né? O capitalismo obriga a gente a fazer isso. Mas a gente já nasceu para se movimentar, para se exercitar, e não é por menos que isso faz tão bem pra gente, né? Então, levar uma vida sedentária atrapalha em tudo, não só aos estudos, né? Mas voltando para os estudos, se exercitar vai ajudar na concentração, vai ajudar a dormir melhor. Eu brinco com meus pacientes também que uma coisa puxa a outra. Então, quando você começa a fazer uma atividade física, você começa a sentir sono mais cedo. Sono é uma das primeiras coisas que regula com a Aí atividade você tinha uma física. insônia, você começa a sentir sono, ou você começa a ter mais apetite, você começa a comer melhor. Então, uma coisa vai puxando a outra. Você tinha mais ansiedade durante o dia, aquela inquietação, você começa a ficar com a cabeça, como é que é? Igual o peito de frango, cérebro lisinho, E tranquilo. quando você dorme melhor, você memoriza a Uma coisa matéria, puxa a né? outra. Uma coisa puxa a outra. Então, são vários benefícios. E eu tinha conversado, né, com eu tinha alguns alunos que antes de ser universitários, eles eram pré-vestibulantes, e eu falava com eles também dessa questão postural, né? Você ficar muito tempo sentado, e isso prejudica muito sua postura, atrapalha a circulação. Então, assim, essa rotina de estudo, na hora que eu falo até com eles, assim, quando você for lá no seu professor para montar sua rotina de estudo, você inserir a atividade, você ter um momento, assim, de hobby, de você sair, de você fazer uma caminhada, de você levantar em casa mesmo, para você não ficar aquele tempo todo sentado, isso, você sentir dor nas costas, dor nas pernas. Então, tudo isso atrapalha nesse processo de aprendizado. Eu sinto que as pessoas têm uma percepção, aqui tô falando de um modo geral, né? As pessoas têm uma percepção de que se dedicar a essas outras coisas é perda de tempo. Principalmente quando você tá nesse ambiente. É a visão que eu tinha 10 anos Quando você tá atrás. nesse ambiente de cursinho. Então, parece que é perda de tempo você se dedicar, fazer 1 hora de atividade física ou dormir 8 horas de sono, como se você fosse perder tempo do seu dia que você estaria estudando. Só que assim, a que custo? Primeiro, a que custo? Segundo, quantidade não é qualidade. Então, às vezes, se você estudar menos horas, digamos que, tudo bem, fosse até 8 horas por dia, eu já acho bastante. Sobra tempo para você se exercitar ainda assim, porque o exercício ele vai te melhorar a fixar o conteúdo, vai melhorar você não ter ansiedade, a diminuir, porque não adianta nada você ficar ali 12, 15 horas estudando, que você não tem uma qualidade, que você não absorva o conteúdo, que você sente que você não tá aprendendo. Sabe assim, às vezes você diminui seu sono, não, vou deixar de dormir para estudar, vou estudar até de madrugada. A que Até custo? acontecia comigo algo nesse sentido. Às vezes eu tava lendo, e aí chegava no fim da página, eu percebia que eu tinha que voltar umas 2 páginas, porque eu não sabia nem o que eu tinha Entendeu lido. nada. Você não consegue absorver nada, você não consegue mais computar tanta informação. Já me aconteceu. Você tá perdendo tempo não fazendo uma atividade ou já fiz alguma coisa, mas você também tá perdendo um tempo de vida, porque você vai envelhecer mais com uma péssima qualidade, então vai trazer vários tipos de doença. E outra questão que poucas pessoas falam, que a gente não pode achar bonito, porque eu acredito que seja uma doença, que é a obesidade. Então, assim, quanto mais você fica sentado numa cadeira, só estudando, comendo, sem praticar atividade, você vai engordando. A obesidade é uma doença muito séria, uma doença que causa outras doenças que matam. Sim. Me fala aqui, assim, o que você, como médica, fala pra quem era igual você antigamente, assim? Você hoje como psiquiatra pros universitários, o que você acha? O que deve fazer? Como é que deve fazer? Essa questão da organização de rotina, você acha que deve ter uma rotina? Tem que estudar muito, isso é fato, inegável. Isso, infelizmente, não vai dar pra gente negociar. Mas estudar muito não quer dizer o que a Ana falou. Quantidade não é qualidade, né? Tem que dividir esse dia aí na parte de estudos e colocar outras coisas que vão somar, agregar pro seu estudo, na verdade, né? Dentre elas, dormir bem, tirar essa 1 hora do dia para fazer alguma atividade física, tirar um tempinho para ver um filme, encontrar a família. Eu, por exemplo, sou do interior da Bahia. No tempo que eu fiz cursinho pré-vestibular, eu fiz 1 ano, eu só fui lá 2 vezes. Só fui acho que no meio do ano e no fim do ano, para as festividades do Natal. Então, assim, fiquei muito tempo longe da minha família. Isso não é legal, né? Você tem que ter tempo para sua família, para seus amigos. É claro que não é interessante aquele negócio, vou manter minha rotina de sair todo fim de semana, né? De beber todo fim de semana. É o equilíbrio, né? É o Não equilíbrio. 880, pelo amor de É Deus. isso, né? Não é 880. Então, assim, é necessário colocar essas coisas, porque realmente, a longo prazo, não se sustenta. Sua vida não vai acabar depois do cursinho pré-vestibular. Você está fazendo um cursinho pré-vestibular justamente pensando
no período que você vai estar fazendo faculdade. E você tem a vida toda para exercer a profissão que você, né, fez essa faculdade. Então, a gente tem muito essa gana no cursinho de pensar que, não, eu vou dar o meu máximo aqui durante esse período que eu estiver fazendo cursinho, porque é isso que vai definir minha vida e eu só preciso pensar nisso. E não, né? Você tem muita vida pela frente ainda. Então, tirar a sua hora de atividade física, tirar a sua hora semanal da terapia, isso não é o que vai fazer você deixar de passar no vestibular, não. Não dá para realmente ser 80. Chega no ponto que menos é mais, né? Às vezes, você conseguindo se dedicar às outras áreas da sua vida, inclusive a terapia, a atividade física, comer melhor também, propicia que você consiga passar mais rápido do que se você ficasse 12, 15 horas por dia estudando. Eu não acho que isso nem é humano, não acho que isso deveria ser mantido por meses, né? Até porque, igual você falou, se você tá mantendo uma vida que você só estuda, eu espero que você passe muito rápido, porque se você for ficar alguns anos nisso daí, meses até, se você ficar meses nisso daí, você vai ficar maluco. Não dá, e depois começa a ter algum diagnóstico, uma depressão, uma ansiedade, e não sabe por quê. Não tem como dar conta. Eu tive essa sorte, entre muitas aspas, de ter precisado disso só por um ano, porque eu realmente não estava fazendo do jeito certo. Porque se fosse para ser sustentado, talvez 2, 3 anos, que acontece, não acho que teria como. É uma vida muito pobre, né? Não é uma vida que vale a pena viver. Eu não gostaria de viver essa vida, não. Foi bem sofrido. E você acha, quando você estudava, né? A gente tá indo e voltando sobre sua história. Quando você estudava ali na época do cursinho, você tinha rotina? Eu acho que rotina, ela funciona desde um bebezinho até para uma pessoa adulta e acho que todo mundo tem que ter rotina. Mas você tinha uma rotina, assim, de estudo, de montar um cronograma de estudo? E você acha que isso foi o essencial para sua aprovação na época? Ou você ia na tora, estudava qualquer coisa e resolvia? Não, tinha rotina muito bem estabelecida, né? Essa questão assim, a matéria que eu tenho mais dificuldade, o que eu preciso fazer de questão, eu dividia bem certinho, né? X tempo para estudar essa matéria, depois disso eu tenho X tempo para fazer questões dessa matéria, corrigir as questões e ver o que eu errei de cada questão, que é uma das melhores maneiras de absorver conhecimento, né? Então, assim, separava tudo bonitinho, tinha cronograma do que eu ia estudar, de que horas até que horas, fazia tudo bem organizadinho mesmo. Acho que, tô com vontade de estudar agora história. Não, hoje eu não tô muito afim, vou estudar biologia. Assim, não vai dar certo, porque vai chegar um tempo que você vai perceber, mas e X matéria que eu deveria ter visto e não vi? Foi porque eu vi X mais Y de tal matéria que não deveria ter sido. Então, tem que organizar, tem que dividir muito bem, porque é muita coisa. A saída é o equilíbrio ali também, né? Encontrar uma disciplina, mas que ao mesmo tempo tem espaço para outras coisas, mas que você tem uma disciplina de fazer o que você se propõe a fazer. No consultório hoje também, você fala muito sobre rotina? Você acha que para um paciente, né, que chega lá com ansiedade, você acha que a rotina é primordial para o tratamento também? Demais. Eu vou pegar um outro exemplo, que até seja o principal, que eu falo muito de rotina, que é o TDAH, né? Hoje é um diagnóstico, assim, tá havendo um overdiagnóstico, mas a gente não entra nesse mérito, mas, assim, tem muito paciente que tá recebendo diagnóstico de TDAH agora, justamente, assim, a saúde mental tá sendo mais falada, as pessoas estão tendo mais acesso, pessoas na vida adulta se vendo com diagnóstico de TDAH, né? E eu acho que dos diagnósticos em psiquiatria, talvez o TDAH seja o que o paciente mais coloca a responsabilidade do tratamento em cima da medicação. Ele acha que a medicação vai fazer milagres e vai silenciar a cabeça dele e tudo vai dar certo a partir dali, que ele vai ser sobre-humano com uma pílula de Venvanse ou Ritalina. E não é assim que acontece. Deposita toda a sua esperança no remédio. Não é assim que acontece. A pessoa não olha ao redor, né? Assim, olha só para o TDAH como se estivesse no vácuo ali. Sim. É um problema especialmente neurológico. para esses pacientes de TDAH, essa questão de rotina, de não quebrar a rotina, né? De ter um ciclo ali no dia, o que ela vai fazer certinho, qual horário, ajuda muito a organizar, porque basicamente essa questão do déficit de atenção e hiperatividade, se você tem uma rotina e você sabe o que você tem que seguir naquela rotina, você tende a ficar muito menos disperso, muito menos desatento. Então, nesse exemplo em específico, é uma coisa que eu falo muito sobre rotina. No geral, todas as comorbidades, no geral, você ter a rotina e você saber, tenho que fazer isso, não abro mão de fazer isso, é muito importante. Qualquer diagnóstico, você tem que entender o que funciona e o que não funciona para você, né? Porque a gente estava falando mais cedo sobre TDAH, celular, tecnologias.
E às vezes também a pessoa coloca essa expectativa muito na medicação, às vezes até na terapia, e não olha ao redor para tentar entender o que é gatilho para essa pessoa. A gente pode falar aqui também de ansiedade, de depressão. Então, o que te dá gatilho que piora a sua ansiedade, que piora seu déficit de atenção? Porque aí a gente tem que olhar para isso daí e pensar estratégias, formas de evitar, de lidar melhor. Porque aí também, se você reclama do TDAH, mas você passa 8 horas por dia no celular, amigo, dificilmente não vai ter venvance, não vai ter terapia, não tem como. Mesmo idem para ansiedade, idem para depressão. Infelizmente, eu acho que a gente tem uma dificuldade aí com o celular, a gente pode falar disso até em relação aos estudos, né? É questão da tecnologia, das redes sociais. Muito tempo, né? Ali, na tela, passando. Se fosse só tempo, amiga. Coisa desnecessária. Ela perde atenção, perde capacidade de raciocínio, perde inteligência. O feed infinito do Instagram foi perfeitamente planejado para isso, TikTok. Né? Ele não acaba nunca. Você tá ali o tempo inteiro rolando, dopamina sendo liberada no seu cérebro de maneira extremamente rápida. Os vídeos com duração curtíssima. Dificilmente hoje um adolescente, uma criança, ela tem tempo para ver alguma coisa que tenha mais que 30 segundos. Sim. Aí a pessoa acha que é TDAH. Ou então uma criança muito hiperativa que não consegue ficar quieta nem nada. Então chega com esses pseudodiagnósticos que não tem nada a ver com nada, né? Que às vezes nem é isso. E no final das contas, a gente tá lutando contra coisa que foi criada pra isso, né? O TikTok e o Instagram, no formato que ele tem hoje de Reels e de feed infinito, o TikTok também com feed infinito, foi criado pra viciar. Ele foi criado pra isso. Tem tecnologias, inclusive, comportamentais pra reforçar ali, pra te fazer ficar ali por horas. Você não vê o tempo passando. Então, a gente tá lutando contra uma tecnologia que foi criada pra isso. Então, e que é focada na nossa atenção. Então, a gente precisa tomar cuidado também quando a gente diagnostica ou patologiza uma coisa que, na verdade, está contextualizada e que pode até ter uma patologia, sim, mas que também está contextualizada numa realidade ali muito digital. Né? Muito instagramável, muito ligada ao TikTok ali. E é muito difícil trabalhar com isso, porque tem pessoas que passam 8, 10 horas na rede social. A vida passa assim, ó. E essas pessoas às vezes nem se dão conta, né? Que foi tanto tempo. Cara. 1 hora de academia é muito. 1 hora de feed do Instagram passa rápido, que é uma beleza. E, cara, se a gente perdesse só tempo, a gente perde tanta coisa quando a gente fica... Porque o produto é a gente, né? Então, o que a gente, na verdade, a gente dá dinheiro pros outros, então... Mas, enfim, voltando pra cá. Agora, você tava falando da questão da medicação, né? Que as pessoas, elas depositam muita... Terceirizam muita responsabilidade. E eu vejo também que tem muitas pessoas que têm um preconceito em relação à medicação. E aí, eu vejo também que, às vezes, tem adolescentes, tem jovens, que os pais demoram a ter essa percepção que o filho precisa de ajuda. E, assim, como que você lidar com isso? Como é que é isso dentro do consultório, assim? Acontece muito, especialmente os pacientes pouco mais de idade, né? Porque essa questão realmente da pandemia começou a quebrar um pouco esses paradigmas relacionados à saúde mental, que não é coisa de doido, que às vezes vai ser necessário, sim, o uso de medicação, mas os pacientes mais idosos, né? E às vezes, talvez nem tanto, tem essa percepção de que medicação, vou trazer para o campo da psiquiatria, por exemplo. Eu vou ficar dependente, vicia, isso aqui, não quero começar, porque senão não vou conseguir parar. E aí eu sempre pego outras comorbidades, por exemplo, para fazer um paralelo, né? A senhora não é hipertensa? Não precisa da sua losartana todos os dias? Por que para tratar a sua depressão a gente não pode lançar mão de um fármaco também, né? Gasta um pouco de saliva também para dizer que são X as medicações que viciam e que, num geral, não é bem assim que acontece, mas ainda tem uma relutância grande de boa parte dos pacientes para isso, sim. A gente tem que ir buscando maneiras, né, de contextualizar, de dar esses exemplos. A situação com crianças, eu acho que ainda escalona um pouco mais crianças e adolescentes, né, que tem essa tutela aí resguardada pelos pais, que são quem vai primeiro perceber, ver ali a necessidade, precisa disso ou daquilo. Eu acho que ainda é um pouco pior para os profissionais. Eu inclusive, não trabalho com crianças e adolescentes. Mas, assim, é difícil você conseguir, às vezes,
buscar aquele tempo que foi perdido, que poderia ter tido um diagnóstico antes e estar sendo tratado antes. E também é difícil, às vezes, convencer sobre o diagnóstico, né? Alguns pais ficam relutantes. Então, é cercado de muitas nuances aí. Eu vou falar um pouquinho de mim, que é algo bem pessoal, que é dentro desse assunto. Há um tempo, há uns anos, acho que tem 2 anos, 3 anos, não me engano, eu tive depressão. E isso, com a depressão, eu não sei se é certo falar que desenvolve uma ansiedade. Eu sempre fui ansiosa e eu não sabia, né? E aí, olha que eu pratico atividade e eu acho que eu estava tão saturada de tudo, né? Profissional, também de querer ter que estudar outras coisas. Então, isso estava tão saturada de tudo na minha vida que isso desenvolveu uma depressão. E aí, eu, né, fui psiquiatra, faço uso de remédio para ansiedade, tratei isso, mas a atividade física também, que com isso me desmotivou desmotivou, né, pra fazer atividade. Mas com a ajuda da psicóloga, eu fui voltando. E aí, o tanto que me ajudou a atividade física, fazer pôr a terapia em dia, porque eu achava, desculpa, mas achava a terapia um saco. Mas é mesmo. Era chata, eu ficava assim... Na maior parte começo, é um saco. Eu ficava assim... Hoje Eu ficava assim, ai, tem que ir, mas eu acabava indo e saía de lá bem. Eu acredito que todo mundo deve se identificar com isso, todo mundo deve falar assim, ai, tem que ir pra terapia, tem mesmo. Terapia é ruim, mas é preciso, é um mal necessário na vida de todo mundo. Então, assim, foi o combo que eu vejo que eu melhorei, assim, 100%. Hoje eu faço uso da medicação pra manutenção, porque eu acho que todo mundo tem que ter uma dose de um tempinho de manutenção. Um tempinho de manutenção, mas eu vejo que a Cíntia de 2 anos e meio que atrás pra Cíntia de hoje é completamente diferente, assim, né? Por mais que eu trabalho na área, é muito difícil quando a gente fala da gente mesmo. Porque eu via minhas alunas, né? O tempo todo elas reclamando de tudo, meus alunos que eram universitários, pré-vestibulantes, reclamando dessa rotina estressante, dessa rotina de ansiedade, de não ter tempo para estudar, de não ter tempo para fazer, de sempre ter isso. E eu falei assim, não, vai que você consegue. E eu não compreendi, só compreendi quando eu vivi na prática. Então, quando a gente vive aquilo ali, a gente tem propriedade para falar, não é fácil. E eu acho que quando a gente é profissional e a gente já passou na pele, eu acho que isso dá mais poder pra gente. Eu acho que isso dá mais lugar pra gente, pra entender mais como que não é tão simples, não é tão fácil, mas que ainda é possível, que ainda tem uma saída, né? Quando a gente já teve algum diagnóstico, a gente vê como que, igual no caso da depressão, por exemplo, o quanto que realmente a cama te puxa, como você não consegue, tem dia que não tem ânimo, tem dia que não tem força pra levantar. Então, isso te ajuda a entender que não é só força de vontade, né? E todas essas ideias coaches, assim, que... E é procurar ajuda de profissionais que te levam pra cima e te ajudam a passar por esse momento, né? Um bom psiquiatra, uma boa psicóloga, se você for bons amigos que te levam pra sair daquela rotina não, daquele marasmo que você tá vivendo mesmo, né? Que leva você pra sair, que leva você pra fazer algo que você gosta e se encontrar em algo que te dê prazer. Eu acho que, no final das contas, a gente... vai e volta para o mesmo lugar ainda, que é a questão do básico. É o básico que funciona, que é ter uma boa rotina, ter amizades, família, ter seu tempo de trabalho, de estudo, e ter esse básico ali, ele faz toda a diferença, desde a rotina de estudos que a gente está falando aqui, desde uma questão diagnóstica de ansiedade ou depressão. Sempre quando eu vou trabalhar, principalmente depressão, tá, como é que tá a sua vida? Como estão seus amigos? Eles estão distantes. Como é que tá a sua família? Não vejo tem muito tempo. Aí seu trabalho, eu odeio meu trabalho. Poxa, aí fica difícil, como que não né? deprime? Então, a gente vai ter que trazer mais vida pra você. Pra essa vida, né? Exatamente. Então, vamos ter que buscar outros relacionamentos, se aproximar das outras pessoas, retomar essa vida aí, buscar atividade física, pra trazer uma vida que vale a pena ser vivida pra essa pessoa. O mesmo vale pra questão dos estudos, porque, né, é um pulo se você tá só estudando, porque sua vida ali não tá valendo muito a pena viver, não. Então, precisa ter uma vida que vale a pena viver, independente do momento que você tá passando. Agora, você, a Gisele de antes teve uma rotina de estudos diferente do que a realidade hoje prega, do que a realidade hoje pede, e diferente do nosso tema hoje, né? Daqui do nosso HoraCast. Aí, o que você pode dizer para os universitários, para os pré-vestibulandos, em relação, assim, os erros que você cometeu, você considera erros, você já disse, mas o que você pode falar, você como estudante naquela época e hoje como médica, psiquiatra, que tem um maior entendimento, assim, o que você pode dizer para eles? Eu diria assim, para viver um dia de cada vez, né? E na verdade, eu ia pegar uma frase bem clichê aqui,
que viver é diferente de estar vivo, né? Então, assim, não passe pelo cursinho pré-vestibular, parece que é a vida que tá passando por cima de você, na verdade, se você vive dessa maneira que eu vivi, por exemplo. Dá para fazer as coisas serem equilibradas de maneira, assim, que você não perca seu juízo ali para conseguir. É uma coisa importante, é um mal necessário? Sim, mas não precisa ser tão obscuro assim. Dá para fazer de maneira que seja mais palatável, Mais digamos leve. assim. Mais leve. Menos Dá pra pesado, eu fazer. diria. Sim, Menos ruim. menos ruim. Dá para ser menos ruim. Dá para conseguir dar uma separada ali nas coisas e não dá para só estudar. Isso comprovadamente não é um bom método de estudos. Não é uma boa estratégia, definitivamente. Eu acho que não é nenhum método. Não não é devia nenhum ser chamado. É o método Gisele. Não devia ser uma possibilidade, não. Isso daí você esconde. Não E o que deveria ser. você acha, assim, mais importante, assim, o que é essencial, o que não pode faltar na vida desses jovens aí hoje que pensam em entrar na faculdade, seja medicina, seja qualquer outro curso, o que não pode faltar para a pessoa também não surtar, né? Uhum. O que é essencial e mais importante? Assim, manter alguns desses pilares que eu coloquei de maneira harmônica, sabe? Ter o tempo para estudo, é tempo para estudo. Enquanto eu estou estudando, eu estou estudando. Não estou pensando em mais nada. Mas no tempo que eu tirei aquela 1 horinha do meu dia, por exemplo, para, sei lá, para conversar com um amigo, para assistir um episódio de Grey's Anatomy, eu tô assistindo um episódio de Grey's Anatomy, eu tô conversando com meu amigo. Era a única coisa que eu fazia. Domingos à tarde eram reservados para Grey's Anatomy. Mas assim, não faça uma coisa pensando na outra. Viva as outras parcelas da sua vida. É tão difícil. Que tem que ser vividas, né? Enquanto você estiver ali com sua família, esteja com sua família, de corpo presente, de alma presente. Esteja conversando com seu amigo, com seu namorado, enfim. Esteja fazendo o que você está fazendo. Não esteja o tempo todo com a cabeça nos estudos, porque senão não vai dar muita coisa. Viver o processo, né? Viver o processo. E curtir todos os momentos sem tanta cobrança, assim, cobrança na medida certa, porque também você tem que se cobrar, porque também você não vai. Mas é uma cobrança nível normal, nada que ultrapasse o limite. Nada patológico. É igual a ansiedade, né? A ansiedade é um sentimento inerente do ser humano e necessário para nossa sobrevivência. Mas a partir do momento que ela se torna patológica, aí a luzinha do alerta tem que ser acesa rapidamente. E é mais ou menos isso que acontece. Eu gosto dessa perspectiva um pouco do mindfulness, de você estar concentrado no aqui e agora, porque é a coisa que a gente mais faz, né? A gente vai pra academia pensando nos estudos, vai estudar pensando no relacionamento. Vai trabalhar pensando nos estudos. Tá com o namorado pensando que você tem o treino de amanhã, que você tem que fazer não sei o quê, que você tem que fazer não sei lá o quê. Então a cabeça não para, uma cabeça bem ansiosa. Eu acho que o WhatsApp também piora isso, porque a gente tá com as coisas muito no acesso ali muito fácil. Imediatismo, né? Se você não responde a mensagem, se você não atende. Isso é pra agora. Nossa, é tudo pra agora. Eu acredito que o ser humano ele é muito imediatista, né? Em todas as áreas. E estamos ficando... Eu acho que estamos ficando. Não cada sei vez se a gente mais. A gente tá ficando cada vez mais. Quando não existia celular, as coisas eram mais lentas e a evolução, acontecia. no geral, ela nos obriga a sermos rápidos. Não, você tem que fazer isso, porque se você não fizer, fulano vai chegar e fazer. Então... Que faça. Deixa. Quero chegar nesse nível na terapia. Nossa, que ser humano evoluído. Quero chegar lá. 3 anos de terapia só com a minha última. Um dia eu chego lá, 3 anos e contando também. Agora você falando, né, de viver o processo, de ter essa cabeça de não estar em uma coisa pensando em outra. Tem alguma dica que possa fazer aqui? Eu acho que vai servir até pra mim, porque tem hora que eu tô assim, eu tô uma coisa pensando em outra, que a gente pode, assim, desfocar daquilo e ver o que tá acontecendo no momento, sem pensar, assim, tem algo que a gente possa fazer? Terapia, né? Também. Não é bem uma receita de bolo, né? Mas eu gosto de falar com os meus pacientes a respeito disso. Essa questão de trabalhar em terapia as coisas que são viáveis para a vida dele, né? A minha realidade é essa, eu posso fazer isso, eu identifiquei X gatilhos que eu posso manejar de X maneira. Então, isso é uma coisa muito individualizada, sabe? Eu acho que a pessoa precisa ter um nível de autoconhecimento o suficiente para ela saber, né? Identificar algumas coisas que acontecem com ela mesma e para conseguir
trabalhar em maneiras de dar uma driblada nisso. Então, realmente não é uma receita de bolo. A gente pode, respondendo aqui também, a gente pode ir pelo caminho da receita de bolo, buscando alguns livros. Tem alguns livros também que não necessariamente são autoajuda, eles são embasados na psicologia e tem algumas dicas ali. Até para quem não tem muito acesso à psicologia, à psicoterapia, posso te recomendar. Oh, e tem técnicas de mindfulness também que você pode tentar fazer. A mindfulness é tipo meditação, é algo mais científico e tal, que você também pode buscar. Só que a questão é que, de fato, isso precisa ser um pouco mais individualizado, porque uma estratégia por si só, uma técnica por si só, não vai resolver se o problema é mais profundo, mais complexo. Então, mesmo que a gente citou o problema, por exemplo, você tá fazendo uma coisa pensando na outra. Como é que tá a sua vida? Sua vida tá um caos? Porque se sua vida tiver com 1000 coisas pra responder ao mesmo tempo, realmente a gente vai ter que, sei lá, talvez organizar a sua vida, talvez olhar todas essas áreas e, mas você tá com a sua cabeça pensando 1000 coisas porque você teve um conflito no seu relacionamento. Vamos ter que falar sobre o seu conflito no relacionamento, porque ele realmente não vai sair da sua cabeça enquanto você não resolver esse conflito. Você tem dificuldade de lidar com conflitos? Vamos trabalhar habilidades com conflito. Aí a terapia acontece. O problema puxa outro. A terapia acontece e aí vai mais de mês trabalhando sobre essas habilidades. Então, pra gente tentar entender um problema simples ali, que não é tão simples, mas como uma dificuldade de atenção e de estar no aqui e agora, a gente tem que ir relacionando as outras coisas, porque pode ser mais profundo, pode ser mais simples, como eu te disse, de uma estratégia ou outra, mas pode ser mais profundo e a gente tem que analisar as outras áreas da sua vida pra gente tentar entender por que você tá pensando tanta coisa o tempo todo. Pode ser um medo de dar conta de não dar conta de tudo, pode ser uma cobrança, pode ser realmente sua vida tá um caos, pode ser que você tá sobrecarregada, pode ser que você tá precisando dormir, fazer uma atividade física. Pode ser tanta coisa que no final das contas você pode ajeitar uma horário lá de terapia. Pra descobrir. Então, nosso AureoCast tá encerrado por hoje. Queria agradecer muito, Gisele. Foi um prazer receber você aqui. Eu espero, assim, que todo mundo que está, assistindo a gente possa ter entendido um pouquinho desse processo, possa ter se identificado um pouquinho do que a gente falou aqui. E, primordial, faça terapia, faça exercício físico e, se necessidade, procure um psiquiatra. Fala um pouquinho onde você atende, porque se alguém precisar... Já deixa o merchan. Já deixa aí. Merchan, né? Eu atendo presencialmente no Espaço Família, que é lá no Santa Rita, e faço consulta online, né? A gente tem essa vantagem agora de fazer a consulta online, que aí dá para fazer para todo lugar. Na psicoterapia e também na psiquiatria a gente tem a vantagem de lançar mão dessa questão de não ter exame físico, não dá para ser uma consulta muito bem elaborada, muito bem atendida no online. Então, tem nas redes sociais o contato. Meu Insta é psic.gisele. Então, lá tem todas essas informações certinho. Sigam Gisele. Sigam nossa psiquiatra. E qualquer coisa que precisar, chama ela que ela vai estar pronta para atender vocês. Gente, até o próximo episódio. Mês que vem estaremos aqui com um novo tema. Eu e Ana, a gente vai conduzir um novo convidado. Vai ser muito legal. Foi muito bom estar com vocês, Gisele. Muito obrigada de novo, tá? Eu que agradeço pelo convite, menina. E até a próxima, gente. Até a próxima.